Né, pastor Marquinhos? Um cafezinho para a gente se alegrar. Ai, glória a Deus, amém? Vamos orar para o Senhor falar conosco nessa noite? Quer dizer, desculpa, corrigindo. Vamos orar para nós ouvirmos o Senhor nesta noite, porque falar, Ele fala sempre, é ou não é? Amém? Ele fala conosco através da criação, né? Ele fala conosco através daquilo que não tem boca, imagina através da pregação, ou não é verdade? Ele fala mais ainda, amém? Vamos orar então. Senhor, Pai querido, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos estar aqui, Senhor. Mais uma semana vencida, mais uma semana vivida, mais uma vez que podemos estar aqui reunidos para cultuar o Senhor juntos, porque somos a Tua igreja, a Tua noiva, o Teu povo, os Teus filhos. Nós somos o Teu exército, Senhor. E obrigado porque podemos estar aqui neste momento de concentração para cultuar o Senhor. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. De tudo que precisamos nesta vida, Senhor, é poder discernir o Senhor falando conosco. Temos essa sensibilidade espiritual, Senhor, para que não sejamos enganados pelo nosso coração, pelas vozes do maligno, por vozes de outras pessoas, e nem pela nossa própria voz, mas que possamos discernir em meio, Senhor, a todas essas coisas, a Tua voz falando conosco. Por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor, dar-nos ouvidos, para que possamos ouvir o Teu Espírito, Senhor. E colocamos este momento de pregação do Evangelho em Tuas mãos, Pai. Senhor, fala conosco através da mensagem que será pregada aqui neste lugar hoje, Pai. Senhor, e faz através de nós, aqui neste lugar, o que o Senhor fez através de Paulo na escola de Tirano, Senhor. Ali a Tua mensagem foi pregada, e as pessoas que estavam ali, elas recebiam com intensidade, com entendimento dado pelo Espírito a palavra que era pregada, Senhor. E por causa disso, todos daquela região, sem nenhuma exceção, todos ouviram a mensagem do Senhor, porque aqueles que ali aprendiam, saíam transbordando da Tua revelação e compartilhavam por onde andavam. Senhor, faz isso conosco aqui neste lugar, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, meus irmãos. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens sobre o tema Não Resista ao Espírito Santo. Domingo que vem começamos outra série de mensagens que eu tenho certeza que vai assim ser uma lâmpada forte nos seus pés e uma luz forte para o seu caminho, amém? Então vamos encerrar hoje esse tema maravilhoso. Eu não sei se você tem sido abençoado com essa mensagem. Eu particularmente tenho sido muito abençoado com essa mensagem, amém? Eu preciso de cada detalhe dessa revelação que o Senhor tem nos dado, amém? Eu tenho o privilégio de ser usado por Ele para trazer isso para você, mas eu preciso tanto quanto você, se não mais do que você, daquilo que Ele tem nos dado, amém? Isso não é para um ou outro, isso é para todos nós desta congregação. João capítulo 14, versículo 16 ao 17, na NVI, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês, amém? Irmãos, Jesus, Ele conquistou na cruz coisas maravilhosas para nós. A cruz, antes de Cristo, era um símbolo de morte. Depois de Cristo, passa a ser um símbolo de esperança, amém? De vida, né? Então, a cruz antes de Cristo era um símbolo de morte, depois de Cristo passa a ser um símbolo de esperança. A cruz antes de Cristo era um símbolo de condenação,
após Cristo, passa a ser um símbolo de vida eterna, não é verdade? Não é? A cruz era um instrumento de dor, e passa a ser para nós hoje em Cristo um instrumento de alegria. A cruz era algo usado por Satanás e seus demônios, e hoje a cruz é usada por Deus. Diz um ditado aí, até não sei se é verdade, mas dizem que o diabo foge da cruz. Eu nunca vi, mas já ouvi falar que ele foge. Não sei se é verdade, né? Mas eu sei que o maior golpe que ele tomou na vida dele foi na cruz. Esse Milhomes diz que Satanás, que o Senhor, ele prepara sataneiras para pegar Satanás, como a gente prepara a ratoeira para pegar rato. E a cruz, com certeza, foi a maior sataneira que o Senhor preparou para pegar Satanás nos seus próprios planos ardilosos, né? E Jesus, então, e a cruz passou a ser tudo isso para nós, porque a partir da morte e ressurreição do Senhor, Ele conquistou coisas maravilhosas para a gente, e para que nós possamos viver essas coisas maravilhosas, nós temos que viver uma vida de arrependimento, não é só nos arrepender ocasionalmente, mas ter uma vida, um estilo de vida de arrependimento. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Traduzindo para a linguagem que a gente usa hoje, Deus não resiste a um coração humilde e arrependido. Se você buscar no Senhor uma vida de humildade e arrependimento, Ele não vai te resistir. Nós precisamos também viver como propriedades de Deus, entendendo que Ele nos comprou e pagou um alto e bom preço por nós. Também precisamos viver como filhos de Deus. Também precisamos vencer as nossas fraquezas. Se não vencermos as nossas fraquezas, não usufruiremos de tudo isso que a cruz de Cristo representa para nós. E também precisamos ter um anseio ardente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se essas 5 coisas não forem verdades profundas, verdades vividas na nossa vida, nós não usufruiremos do que o Senhor conquistou na cruz para nós. Mas nós não conseguimos ter esse estilo de vida pautado pelo arrependimento, pautado pelo discernimento que não pertencemos mais a nós mesmos, pautado pela vida de filhos, pautado por uma vida com fraquezas, mas que recebe ajuda nas fraquezas, não é? E pautado por essa grande esperança, esse grande anseio da volta de Jesus. Nós não conseguimos viver esse estilo de vida, senão pela ação do Espírito Santo em nós. Nós temos uma incapacidade moral de vivermos desse jeito. Por isso que o Senhor disse: é melhor para vocês que eu vá. Olha, eu morri na cruz e paguei a dívida impagável. Abri com esse sacrifício um novo e um vivo caminho para que vocês tenham acesso ao Pai. E eu ressuscitei para lembrar a vocês que existem promessas maravilhosas aqui e no porvir. Mas é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, eu não enviarei da parte do Pai o Consolador, o Espírito da verdade. E sem Ele nós nada podemos fazer, não é? E Ele diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Amém? Então, sem o Espírito Santo, sem a ação dele na nossa vida, nós não vivemos um estilo de vida pautado por essas 5 chaves importantes: o arrependimento, vivemos como propriedade, vivemos como filho, superar as fraquezas, não é? E esse anseio ardente pela volta do Senhor Jesus Cristo. Só o Espírito Santo que faz isso na gente, mais ninguém. Por mais que você estude, por mais que você leia, por mais que você possa até explicar os detalhes
né, dos mistérios das Escrituras, mas sem Ele é só letra, e a letra mata. Mas tudo isso com o Espírito que traz a vida, Ele faz disso vida na gente. Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e vida em vocês. Como que isso acontece? Quando o Espírito Santo, Ele transforma o conhecimento da revelação em uma inspiração dentro de você. Por isso, nós de forma alguma podemos resistir ao Espírito Santo, porque a vida que Ele quer nos dar é a partir de nós deixarmos Ele gerar essas 5 coisas na gente. A nova vida, então, nós podemos dizer que a nova vida em Cristo, que Ele criou, que é parecida com a dele, né, ela é pautada nesses 5 pilares. Aí estão os 5 pilares da nova vida. Se você não estabelecer, se você não deixar o Espírito Santo estabelecer esses 5 pilares na sua vida, você não viverá a nova vida e não viverá tudo aquilo que o Senhor conquistou para você na cruz. Amém? Por isso, não resista ao Espírito Santo. E como que nós não resistimos ao Espírito Santo? É buscando ardentemente essas coisas. Irmão, se nós temos necessidades, e temos, essas 5 são as mais importantes. Você tem que orar todos os dias, e a todo tempo. Isso não é exagero, porque a Bíblia diz que você tem que orar em todo tempo, não é? Gerar em você arrependimento, gerar em você essa consciência de que você não é mais seu, de que você não é dos outros, de que você é dele. É ou não é verdade? Acima de tudo, você é dele. Não é? De quem você é mais seu ou mais dele? Você é mais da sua família ou mais dele? Você é mais do seu cônjuge ou mais dele? Não é? Nós temos que ser mais dele. Amém? A vida de filhos, né? Ajudar nas fraquezas, vimos semana passada. E hoje eu quero falar sobre o 5º ponto, sobre esse 5º pilar que o Espírito Santo Ele quer levantar na sua vida, né? São estruturas que sustentam a nova vida em você. E o 5º pilar, ou a 5ª grande ação que o Espírito Santo quer fazer em você, e você não pode resistir a Ele. Então você tem que buscar isso de todo o seu coração, tem que pedir, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer propósito, não é? Tem que fazer tudo que o Espírito Santo te inspirar, para que Ele tenha liberdade para fazer isso na sua vida, amém? Que é o clamor pela volta de Cristo. Fala assim comigo: clamor pela volta de Cristo. Apocalipse 22, no 17, eu vou ler na NVI, Apocalipse 22, 17, na NVI diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Irmãos, a volta de Jesus, ele é o grande evento a ser esperado pela igreja. A coisa mais importante da igreja é a volta dele. Nada se compara à volta dele. Tudo que nós fazemos como igreja, tudo que nós somos como igreja, se resume em nos preparar para um dia nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Essa é a grande realidade. Mas a triste realidade é que, infelizmente, muitos não fazem disso a sua busca principal, não é? Muitas pessoas, muitas igrejas, muitos ministérios, inclusive até muitos pregadores, né, não fazem disso a missão principal da sua volta. Tudo que eu ensino para você, tudo que eu prego para você aqui, é para que você esteja preparado para este dia. A Bíblia diz que nesse dia, o trabalho daqueles que fazem o trabalho será provado no fogo. E o Senhor diz que uns constroem sobre o alicerce, que é Cristo, ou seja, eles falam de Cristo, não é? Eles creem na base, né,
na principal base da nossa fé, que Jesus nasceu da Virgem, que Jesus morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará, não é? Mas muitos pregam o Evangelho com um foco específico, não é? E segundo esse foco que nós pregamos o Evangelho, é que vai determinar o material que esse pastor, que esse homem de Deus, que essa mulher de Deus está usando para construir em cima do alicerce. Ou seja, ele coloca o alicerce certo na sua vida, te conduz a crer naquilo que é basilar, naquilo que é o alicerce da nossa fé. Sem isso não existe fé, sem isso não existe igreja. Amém? Mas ele pega os ensinamentos e faz uma construção com um material específico na sua vida. Entendeu? Eu sei que naquele dia que ele vier, o que eu construo na sua vida, através do meu ensinamento, através do meu aconselhamento, através da pregação, vai ser provado pelo fogo. E eu não quero, de todo o meu coração, acima de tudo, não é? Eu não quero que naquele dia você queime. Eu não quero que naquele dia você não receba aquilo que é o mais importante de todos. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Então, por exemplo, se alguém prega o Evangelho para você, né, com foco no que você vai dar, ele está construindo com palha ou feno. Amém? E que tipo de igreja é essa? É a igreja, as igrejas que pegam o Evangelho da prosperidade. O foco dessas congregações é você ganhar dinheiro e ter os seus sonhos realizados. É só vir no culto, dar dinheiro, né, faz a campanha tal. Como é que fecha a campanha? Dá uma oferta que Deus vai cumprir isso na sua vida. Vem no culto tal, ele prega a mensagem. Não, agora para encerrar essa mensagem, para amarrar essa mensagem, você tem que entregar um negócio no altar aqui, que se você entregar, você vai colher. Não é verdade? Cheio de igreja assim, meu irmão. E o problema não é estar cheio de igreja assim. O problema é que está cheio de igreja assim, porque está cheio de gente que, em cima da sua fé em Jesus, quer construir algo leve. E palha e feno é um material leve, bem levinho, né? Você não vai se sentir pressionado, que alguém está pegando no seu pé, o material é leve. Você está entendendo? Né? Tem pessoas que pregam focando no que você tem que fazer, ou seja, elas olham para você e elas veem em você, rapaz, uma pessoa que vai produzir coisas para o ministério dele. Não é verdade? Né? Essa pessoa, então, ela constrói com madeira. Madeira já é um pouco mais pesado, é um negócio mais firme, não é? Já dá uma pressão, mas segundo a história dos 3 porquinhos, dependendo do vento, né, o lobo sopra, não é verdade? Ou seja, a madeira também não passa pelo fogo, não é? Mas, quando nós pregamos, focando aquilo que você tem que ser, você é igreja, você é propriedade, você é filho, você é noiva, você é soldado, amém? Amém. Bom, aí vai construir aí com ouro, prata ou pedra preciosa. O problema é que o ouro é pesado, prata é pesado e pedra preciosa é pesado, é uma construção que tem peso, meu irmão. Não é verdade? É uma construção que custa caro. Eu procuro de todo o meu coração fazer esse tipo de construção na sua vida. Mas se você não está bem alicerçado na fé, você não vai aguentar, porque o negócio é pesado. Não é verdade? Amém? Então, quando nós falamos da volta de Cristo, nós falamos de algo assim que vai direcionar toda a sua vida nessa terra. Você está me entendendo? De uma esperança que te desconecta desse mundo
e dos problemas deste mundo e coloca a sua mente no céu. Ele quer fazer os seus pés fortes como os da corça, para que você ande em lugares altos. Mas o problema é que nós vemos crentes hoje completamente susceptível aos abalos das coisas deste mundo. Meu irmão, se as coisas deste mundo, esse mundo que jaz do maligno, esse mundo onde nós teremos aflições, esse mundo é um mundo de problema, meu irmão. Não é? Tem gente que não, quando eu for para a igreja não vou ter mais problema. Não, quando você morrer, você não vai ter mais problema. E se morrer salvo, quando ressuscitar vai ter problema. Mas se morrer condenado, quando ressuscitar não vai ter problema. Não é? Então, sabe, quando nós nos deixamos abalar pelas coisas deste mundo, isso mostra que nós não andamos em lugares altos. Esse mundo tem problema. Esse mundo é um mundo de aflição, não é verdade? Não é? Nós temos problemas dentro da nossa casa, no casamento, com os filhos, nós temos problemas financeiros, no trabalho, no negócio, temos problemas de saúde, temos problema emocional, sim ou não? Mas, quando isso nos abala, é sinal que a nossa mente, a nossa esperança, a nossa busca está no lugar errado. E um dos grandes motivos pelos quais nós colocamos a nossa esperança, a nossa busca no lugar errado, é porque não deixamos, resistimos a essa ação maravilhosa, e eu digo que a principal ação do Espírito Santo na vida da gente, que é gerar em nós esse anseio. A coisa mais importante da sua vida qual é? A sua maior busca qual é? A sua maior expectativa qual é? A sua maior inspiração qual é? Você faz o que você faz na sua vida tendo como maior objetivo o quê? Se não for esse, né, nós estamos aí caminhando na escuridão. Não temos um norte espiritual verdadeiro. Então, por isso, esse deve ser o nosso grande anseio, né? Só que nós somos incapazes de ter isso por nós mesmos. É somente Ele, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, e Ele estará em nós para sempre, mas não podemos resisti-lo para sempre. Não é verdade? Senão veremos perdido. A luz que guia o crente é essa esperança da volta de Jesus. Meu irmão, entenda uma coisa: se essa não é a sua maior esperança, você está crendo à toa. Essa é uma triste realidade. Se essa não é a sua maior esperança, você está crendo à toa. Você está fazendo as coisas por uma intenção errada. A Bíblia diz: se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre-se que o Senhor julga a sua intenção. Não é? Eu gosto de classificar a nossa caminhada de várias formas, né? Nós estamos num caminho de volta, estamos voltando para o Pai, sim ou não? Mas nós também estamos no dia da noiva, esse tempo de vida. Meu dia da noiva começou quando eu tinha 25 anos. O dia da noiva é aquele dia que a mulher, o dia que vai casar, ela passa o dia inteiro salão de beleza, não é verdade? Vai lá, tem gente que toma banho de leite, né, que as mulheres, zona rica, né, toma banho de leite, passa creme ali, passa creme acolá, e faz unha do pé e tira a cutícula. A mulher fica lá com umas 3, 4 mulheres em volta dela, e mexendo, e faz massagem, e relaxamento, e não sei o que no cabelo, não é? É ou não é verdade? Assim, ó, a Gorete é dona do salão, é mais ou menos assim. Isso existe, Gorete, ou não? Aquele negócio top, meu irmão, né? Para chegar, meu irmão, na sua melhor performance diante do noivo, o cabelo o melhor de todo momento da vida dela, a pele tem que estar mais macia do que nunca, mais cheirosa do que nunca, amém? A unha assim tem que ser aquela unha, só de o cara olhar e falar assim, me arranha. Meu Deus do céu.
Dá até vontade de se arranhar. Rapaz, que unha é essa? Me arranha para não desperdiçar essa unha aí. Meu Deus do céu, né? Então, o meu dia da noiva começou quando eu tinha 25 anos. O meu objetivo é que o meu espírito, meu irmão, o meu espírito, ele esteja assim, no melhor momento dele, quando eu for levado dessa vida, ou pela morte, ou ser arrebatado pelo Senhor. Você está me entendendo? Sabe? Então, esse deve ser o nosso grande objetivo, porque nós nos encontraremos com Ele. Amém? Tem que ser a nossa grande esperança, e é só o Espírito Santo, é mais ninguém. A Bíblia diz aqui, ó, que o Espírito, e logo após a noiva, dizem, vem. O Espírito, Ele está falando isso dentro de você, todo dia, Ele faz isso dentro de você, Ele fala isso. Eu creio assim que todo dia, quando a misericórdia se renova, né? O dia para nós começa à meia-noite, né? Meia-noite e 1 já é outro dia, não é verdade? Né? Mas no mundo espiritual ele começa, isso no meu entendimento, de manhã, renovou a misericórdia, é como começa a contar do zero de novo. Eu creio assim que a primeira coisa que o Espírito fala, clama dentro de nós, é para Jesus voltar. E quando você acorda, qual é o seu primeiro clamor? Quando você ora, se você ora, que aí é loucura, não é verdade? Né? Se não orar é um problema. O que você pede para o Senhor? Qual o primeiro? Você está ouvindo o Espírito Santo? Você crê que dentro de você Ele está dizendo para o Senhor voltar? Que esse é o grande clamor. Você consegue crer nisso? Você tem que pedir para o Espírito Santo te lembrar. Me lembra, pela fé, que o primeiro clamor de cada manhã, e o maior e mais alto clamor do Senhor dentro de mim, é que o Senhor venha logo, é que Ele volte, e volte o mais rápido possível. Né? Será que você tem ouvido isso? Está escrito aqui, o Espírito, Ele diz vem sempre. E você como noiva, está dizendo vem? Se você não diz vem, eu, por uma interpretação assim, bem simples, né, só entender de português, que se você não diz vem, você não é noiva. Porque o Espírito, Ele diz vem. A noiva diz o que também? E se você não diz vem? Você é noiva? Não. Se você não diz venha, você não é noiva. Então nós temos que clamar ao Senhor pela misericórdia dEle e Ele gerar isso na gente, Ele lembrar isso da gente. Você começa a orar, já botou outro negócio no lugar, Senhor me perdoa, porque eu devia ter começado dizendo o quê? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Não é? A igreja está cheio de aleluia. O que significa aleluia? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quem é esse? É o Espírito Santo. Mas a igreja está vazia de maranata. E quando eu falo igreja, eu estou falando nós como indivíduos, podemos até estar cheios de aleluia, celebramos que Ele veio, mas resistimos ao que Ele faz, e por isso estamos vazios de maranata. Eu sei que você é feliz porque Ele veio, mas se você é cheio de aleluia e vazio de maranata, é porque embora você celebre que Ele veio, você resiste ao que Ele faz. Estou feliz que o Senhor veio, aleluia, mas não faz nada, fica aí, só como um amuleto, só como um selo que não faz nada. Não é esse o objetivo do Senhor na nossa vida. Amém? E o Espírito Santo, Ele quer muito gerar isso na sua vida. Muito, muito. Meu irmão, Ele não vê a hora de você começar a buscar isso. Porque aquele que procura, acha. Aquele que pede, recebe.
E se você bater nessa porta, na porta do Maranata, meu filho, essa porta será aberta para você. Amém? E eu quero falar aqui, não é, de alguns benefícios, né, de você, nessa vida aqui, de você buscar e deixar que o Espírito Santo, ele cumpra esse propósito na sua vida, execute essa função, levante esse pilar para sustentar a sua nova vida, amém? Primeira coisa que eu quero falar para você sobre isso é que a grande esperança para a qual nós somos chamados é essa. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para uma grande esperança, sim ou não? E qual é essa grande esperança? Qual é a maior esperança da nossa fé? Qual é a maior promessa que nós encontramos na Bíblia? Que não a volta do Senhor Jesus e o nosso encontro com Ele nas nuvens. Qual esperança é maior do que essa? Filhos abençoados é maior do que isso para você? Um casamento maravilhoso é maior do que isso para você? Uma conta cheia de dinheiro para você poder dar ofertas generosas e aproveitar a vida no mundo e ficar que nem o diabo rodando a terra? Nada contra rodar a terra, eu quero rodar a terra, mas Deus perguntou para o Satanás quando apareceu lá, né, no dia da reunião dos servidores celestiais: de onde você veio? Estava rodando a terra. Não é verdade? Né? O problema é rodar a terra sem propósito, né? Será que essa é a sua grande esperança? Então, a grande esperança para a qual nós somos chamados é essa, é a volta dele. Hebreus 10, 23 diz assim, olha só, eu vou ler na NTLH: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. A volta de Cristo é a maior promessa. Então, essa com certeza precisa ser a nossa maior esperança. Senão, irmãos, né, nós não colocamos no GPS o endereço certo. Qual o GPS? O GPS é a nossa fé. Fala assim, o GPS é a minha fé. Mas se eu não colocar o endereço certo, eu chego no lugar certo? Sim ou não? Não. É por isso que muitos que chamam Ele de Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, porque eles têm fé. Eles expulsaram demônios, curaram enfermos e fizeram muitos milagres. Então eles têm fé, mas eles colocaram o endereço errado. Qual é o endereço? É a sua esperança. Qual é a sua maior esperança? Qual é a sua maior esperança? Se você coloca dentro da fé uma esperança maior do que essa, você vai acabar no lugar errado. Você não vai chegar no reino dos céus. E ele vai dizendo para você: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Então, olha que interessante, né? Então essa é a nossa grande esperança, amém? Esse é o primeiro ponto da mensagem. E dentro desse ponto aqui eu quero falar coisas importantes para você. Os benefícios de você ter essa como a sua maior esperança, não é? A primeira que eu quero falar sobre os benefícios dessa esperança. A esperança na volta de Jesus é fonte de alegria, paciência e perseverança. Olha só, a esperança na volta de Jesus, ela é fonte de alegria, de paciência e de perseverança. Tem faltado alegria para os crentes? Tem? Tem faltado paciência para os crentes? Tem faltado perseverança para os crentes? O que mais a gente vê aí é crente triste, angustiado, abatido, e nem pergunta por que está abatido a minha alma. Não é verdade? Não, eles já têm a resposta pronta. E sempre é por causa dos outros. Você já viu?
né? Sempre que alguém fez alguma coisa, né? E geralmente, pastor Marquinhos, a culpa é de quem? Do líder. Não é verdade? Né? Então, não está alegre, né? Está ali abatido, né? Não tem paciência, quer tudo para ontem, né? Reclama que as coisas não aconteceram, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente, a espera de Jesus é uma espera de uma vida toda, né? Muitas vezes eu passando por aflições na minha vida, né? Sabe o que me consola? É que quando essa vida acabar e Jesus voltar, tudo isso acaba. Ei, não me importa, sinceramente tem coisa da minha vida que se não mudasse, não me importa. Por que não importa? Porque a vida é curta. Jesus está voltando, não é? Se o Senhor responder minha oração, e eu viver até os meus 90, 100 anos, mesmo assim, a vida ainda é curta, mas Ele pode muito bem voltar daqui a pouco. Então, para que eu vou me afligir com os problemas? Pastor, eu não vou aguentar viver assim, é muito difícil, meu Deus, ai, Jesus, eu sei o que eu faço. Ai, eu não sei quem está falando comigo esses dias, foi alguém aqui da igreja, estava conversando com alguém, se tiver aqui, por favor, se manifeste, e alguém falou que, os pastores passam muito problema, tem muito pastor com depressão. Foi semana. Está aqui quem falou isso comigo? Não lembro quem foi. E hoje, eu meditando nessa mensagem, que já estava aqui apontada, para pregar para vocês, eu falei, está aí, cara, olha, por que as pessoas entram em depressão? Porque elas colocaram no GPS da fé delas, a fé é o GPS, elas colocaram o endereço errado, porque a esperança delas está errada. A minha maior esperança, gente, não é eu ter um casamento maravilhoso, embora eu trabalhe para ter um casamento maravilhoso. A minha maior esperança não é essa igreja encher e ter 1000 salvos aqui dentro, embora eu trabalho, né? Eu digo assim, não importa quanto tem dentro, importa ainda quanto tem lá fora. Se aqui dentro tiver 20.000, mas lá fora ainda tiver 10, a gente vai tentar salvar eles. Ou seja, levar o evangelho para que o Senhor os salve, né? Então, embora eu trabalhe para que através dessa congregação, através da sua vida, da minha vida, muitas pessoas sejam salvas, gente, essa não é a minha maior esperança. Qual é a sua maior esperança? Embora eu queira, sabe, eu oro para que as minhas filhas sejam pastoras. Eu falo para Rafael e para Lara, gente, ser pastor é a melhor coisa dessa vida. Servir o Senhor naquilo que o Senhor quer para a gente é a melhor coisa dessa vida. Como Deus quer que eu seja pastor, não sei o que Deus quer para você. Claro que Deus não quer que todo mundo seja pastor, eu não tenho certeza se Deus quer que elas sejam pastoras, mas eu já faço propaganda, porque se for, que elas confiem que é a melhor coisa que o Senhor tem para elas nessa vida, né? Então, mas e se elas não forem? Essa não pode ser a minha maior esperança. Você está me entendendo? Então pode ser que as coisas não aconteçam. Olha o apóstolo Paulo ele teve que aprender por toda a sua vida a conviver com um espinho na carne, que ele diz que era como um mensageiro do diabo, que vinha para dar bofetadas no rosto dele a fim de humilhá-lo. Rapaz, e a gente não vê esse homem desanimado. Não é verdade? Sim ou não? Né? Ele diz que ele abriu mão do direito de levar uma esposa na sua missão, como fazia o próprio apóstolo Pedro. Ele cita Pedro como uma das maiores referências da igreja. E a gente nunca viu o apóstolo Paulo assim, mandando uma carta assim, você sabe, né, gente, que está difícil, eu não tenho uma esposa, e fica complicado sem mulher, sabe como é que é essa vida, você está me entendendo?
né? Ele diz na Bíblia que teve um tempo que ele passou frio nudez. Imagina, frio nudez, friozão, peladão, sem mulher para esquentar ele ainda. Estava pior ainda. Acho que ele virou as costas para Lucas, vamos encostar as costas no outro, hein, Lucas? Pelo menos as costas ficam quentes. Meu irmão, mas nós não vemos eles aflitos pelas aflições dessa vida. Por quê? Irmãos, porque a esperança na volta do Senhor, entendeu? Gerava neles alegria, paciência e perseverança. Olha só que maravilha. Romanos 12:2 diz assim: que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem, que é a perseverança, com paciência os sofrimentos e orem sempre. Esse texto aqui é a base de onde eu tirei isso para você. Não é, que a esperança que vocês têm. Qual é a maior esperança? Quer dizer que eu não posso esperar outras coisas? Claro que eu posso. Mas qual é a maior? Você está entendendo? Por quê, irmão? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Porque todas as outras esperanças também dependem dos outros, não é verdade? A esperança que eu tenho com relação às minhas filhas, depende só de mim? A esperança que eu tenho sobre o meu casamento, depende só de mim? A esperança que eu tenho sobre minhas finanças, depende só de mim? Não. A esperança que eu tenho de a gente salvar muita gente através dessa congregação aqui, depende só de mim, gente? Não. Rapaz, mas eu estou preparado para a volta dele. Como eu sei que eu tenho o Espírito Santo, depende só de eu deixar ele fazer o que ele tem que fazer na minha vida. Você está entendendo? Essa tem que ser a nossa grande esperança, não é? Romanos 12:12, que a esperança que vocês têm os mantém alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. 1 Coríntios 5:19, na NTLH, diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. É por isso que você encontra crente mais infeliz do que gente lá fora. Porque, gente, olha só, irmãos, não vale a pena ser crente. Se você é crente para conquistar coisa nessa terra, não vale a pena. Não vale a pena. O Senhor, Ele é um Senhor exigente. O que Ele é? É o Senhor exigente. É muito mais fácil você viver a sua vida. A vida que eu tinha antes de Jesus era mais fácil. Gente, olha o plano de vida que eu tinha para mim. Entendeu? E, sinceramente, eu não precisava de Jesus para ver esse plano, como você também precisa para ver seus planos naturais. Beleza? Eu me formar, ia ser professor de Química na Federal do Rio Grande do Sul. Esse era o meu sonho, era o meu objetivo. Ia terminar a faculdade, ia fazer mestrado, ia fazer doutorado, entendeu? Já estava começando o curso da terceira língua para poder fazer essas coisas, tinha que ter 3 línguas: português, inglês e espanhol, ia fazer. Você está me entendendo? Tem mais vaga do que gente, né? Ia ganhar aí em torno de 10 mil reais por mês, possivelmente mais. Rapaz, eu ia dar minha aula, ia para casa, fazer o que eu quisesse, não ia me preocupar com a minha vida moral. Na verdade, a minha vida pessoal pouco ia interferir naquilo que eu ia fazer, se eu bebesse, se eu fosse a casa, se eu brigasse com a mulher, se eu traísse ela, se eu fosse... ou não é verdade? Sim ou não? É fácil, cumprir minha carga horária, concursado, né? Pensa que maravilha, meu irmão. E aposentar bem, você está me entendendo? Comprava uma casa na praia, um carrão bom, bem que eu tenho um carrão aí de 9 lugares, não é verdade? Então, é mais fácil. Você não precisa ser testemunho para ninguém.
Casava, se a mulher começasse a encher o saco, já divorciava, como muitos faziam, não é verdade? Deixava de lado. Agora, né, se você usa a fé e a sua esperança está limitada às coisas desse mundo, você vai ser infeliz, porque o preço é alto. O preço é o quê? É alto demais. Você está me entendendo? Para as coisas naturais, no mundo, para conquistar, você até tem que negar a si mesmo muitas vezes, mas de forma alguma precisa tomar a sua cruz com o Senhor, além de ter que negar todo dia, ainda tem que tomar a cruz. Sinceramente, irmão, ser casado é bom. Eu sou casado e a vida de solteiro é uma desgraça, mas não vale a pena pagar tudo isso só para ser casado. Ter dinheiro, morar numa casa boa e ter um bom carro é bom, meu irmão, mas não vale a pena tudo isso só para ter um salário mais ou menos, ter uma casa e um carrinho para dar um rolê no shopping de vez em quando, não é? Não vale a pena. Por isso que a nossa esperança, a nossa luz maior tem que ser qual? A volta do Senhor, amém? E aí nós teremos o quê? Alegria, paciência e perseverança, independente do que estiver acontecendo nessa terra, porque o que nos conduz não é o que acontece nessa terra, é o que vai acontecer no céu, a volta do Senhor, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Outra coisa, outro benefício, né? A esperança da volta de Cristo é a base correta para a nossa fé e amor, não é? Colossenses 1,5 diz assim, ó: quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. O dinheiro, a prosperidade que Deus tem para você está no céu ou está na terra? O bom casamento que Deus tem para você está no céu ou está na terra? No céu ninguém casa nem se dá em casamento, não é verdade? Sim ou não? O plano que vocês têm para os seus filhos está no céu ou está na terra? Então, o que está no céu? Jesus. Amém? E Ele voltará para nos buscar. Então ele diz aqui, olha só, está claro, gente. Diz assim, ó: por isso a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam. A fé pode estar certa, o amor pode estar certo. Nós podemos ter fé em Deus, e ter fé em Deus é certo. Nós podemos amar a Deus e amar Ele é certo, mas ela pode ter como base uma esperança errada. Você está me entendendo? Eu posso comparar a fé àquele frasco de alabastro. Eu posso comparar a esperança àquele nardo puro. Do que adianta um frasco de alabastro se dentro dele não tem um nardo puro, que é a essência? Você está entendendo? Porque muitas pessoas hoje pegam a fé e o amor e usam para motivos errados. Você está entendendo? Meu irmão, me diz uma coisa aqui. Por que alguém se dispõe ao ridículo de participar de uma campanha das 7 cabeçadas na cruz, dos 7 mergulhos de Naamã? Por quê? Por quê, gente? Está com a sua esperança no lugar errado. Você está me entendendo? Usa a fé, e Deus honra a fé. Honra ou não honra? Usa a fé, porque quer aquilo ali. É ou não é verdade? Né? Mas porque tem esperança no lugar errado, usa ela de jeito errado. Não se alegra nas fraquezas, não se alegra com os sofrimentos
que nem os apóstolos se alegraram quando foram surrados por estar anunciando o Evangelho, não é? Não. A base da sua fé tem que ser a esperança certa. E qual é o norte da sua esperança? Qual é o norte da sua esperança? A volta de Cristo. É ali que você mira. Se você mirar a sua esperança na volta de Cristo, você vai pegar uma linha reta que vai, né, você vai passar por todas as outras esperanças certas que você tem que ter. Mas esse tem que ser o endereço, tem que ser a base da sua fé, e a base do seu amor a essa sua fé vai ser inabalável. E nos resta a fé, a esperança e o amor, não é verdade? Então vamos montar esse quebra-cabeça. Qual é a base? É a esperança. Bota a fé em cima dela. Amém? Com o objetivo de amar Deus acima de todas as coisas. E eu sei que eu estou chegando lá quando eu consigo amar o próximo como ama a mim mesmo. Olha que maravilha. Você está me entendendo? Aí você anda espiritualmente, você avança no plano e no propósito de Deus. Outro benefício, então, né, se você deixar o Espírito Santo gerar essa esperança em você, a sua fé vai estar na base certa. Você não vai ter uma fé enganosa. Outro benefício, a esperança na volta de Jesus protege a nossa mente. Irmãos, hoje as pessoas são muito perturbadas por pensamentos malignos, por opressão, por depressão, por angústias, por tristezas, por desânimo. Tudo isso acontece aonde? Na mente da gente. É ou não é verdade? 1 Tessalonicenses 5,8, na NTLH diz assim: mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Não é? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que você quer ser salvo? Só para não morrer nunca mais? Tipo assim, Highlander? Né? Eu quero continuar vivo. Esse é o maior objetivo da salvação? Ou você quer ser salvo para poder viver eternamente com aquele a quem você quer encontrar? Gente, porque o negócio é mais ou menos assim mesmo. Por que você quer casar? Por que você quer casar? Ou por que você casou? Que sabia que tem gente que quer casar só para mudar o status e dizer assim, agora eu sou casado? Ou você quer casar para viver junto com essa pessoa, mas viver junto mesmo, em comunhão, em união, em amor, para o resto da vida? Quantas vezes a gente aconselhando, né? Pastor Marquinhos, os casais falam assim, eu não aguento mais, ai meu Deus do céu, por que eu vou casar? Rapaz, até vontade de botar assim, bota a mão para trás agora. Porque só pode estar possuído por um Exu, por uma pombagira, não é verdade? Né? Casou e não tem prazer de viver a vida de casado. Tem gente que quer ser salvo, mas nem pensa em viver uma eternidade com o Senhor. Você tem que ler livro de cantares de manhã, de tarde e de noite. Não é a noiva. Sulamita representa a igreja e o noivo, né, Salomão, é Cristo. Não é verdade? Né? Aprendemos ontem com o pastor Davi, não é? Que a esposa é a imagem da igreja dentro de casa e o marido é a imagem de Cristo, não é? Meu irmão, olha só, se você não ama viver com a sua esposa, você não vai amar viver com o Senhor. E irmã, se você não ama viver com o seu marido, você não vai amar viver com o Senhor. Você está me entendendo? Não é? Tem um moleque que fala assim, pastor Marquinhos, meu marido é muito chato, tudo para ele é Bíblia, tudo para ele é Bíblia. E quando você for conversar com o seu noivo, você acha que ele vai falar do quê?
do que ele já falou na Bíblia, não é verdade? Né? Então, né, você quer ser salvo para quê? E essa esperança, quando eu desejo a salvação, e o início dessa salvação é o encontro com Ele. Qual é o início da eternidade? Qual é a porta da eternidade? Rapaz, esse encontro com o noivo, né? O dia do encontro, o dia das bodas do Cordeiro, da festa de núpcias, marcou o início de uma vida que você tem com a sua esposa, com o seu marido, sim ou não? Mas a coisa mais importante da sua vida foi aquele momento? Não! Aquele momento representou, você festejou aquele momento, você se alegrou naquele momento, você se enfeitou naquele momento, você se preparou naquele momento, porque aquele momento representa a coisa mais importante da sua vida, que é viver com Ele para sempre. E quando eu almejo a salvação, com essa esperança, isso torna um capacete que protege a minha mente dos dardos inflamados do inimigo, da estratégia de espíritos enganadores, do Deus deste século, que mantém a mente das pessoas presa na escuridão. 2 Coríntios 4, do 3 ao 4, diz assim: porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Meu irmão, você só vai conhecer Jesus de verdade se você vestir esse capacete. Eu quero ser salvo para viver o resto da eternidade com o meu Senhor. E o grande dia que marca isso é o dia que Ele voltar, eu me encontrar com Ele nas nuvens. Olha só que maravilha. Por isso que esse dia é importante para a gente. Amém? Por isso que Ele diz que a gente é noivo, para a gente poder entender essas coisas, não é verdade? Né? Agora aqui tem muitas pessoas que, por não ter essa esperança, estão com a mente na escuridão. Irmãos, nós pregamos inspirações reveladas pelo Senhor, maravilhosas e poderosas. E na vida de muitos, não de poucos, de muitos, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quantas pessoas vêm falar para mim, isso não me impressiona mais, porque isso não muda a vida de ninguém. Missionário, que mensagem. Mas no dia a dia eles fazem escolhas que contrariam aquilo que os impressionou. Contraria. O que é isso? Mente na escuridão. Estão sobre o controle, sobre o domínio do Deus deste século, porque não tem uma proteção contra essa escuridão. É a salvação, na esperança de vivermos eternamente com Ele, porque somos gamados, apaixonados por Ele, porque esse é o nosso anseio. Sem Ele nós não queremos viver. Como disse Moisés: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei, mas eu mando o anjo, eu garanto a vitória, vocês vão conquistar. Não é a terra, nem as promessas, nem as vitórias que nos diferem dos outros povos, é a tua presença. Então não vale a pena, se não for para viver guiado pelo Espírito Santo aqui, para estarmos eternamente com Ele lá, não vale a pena. Você tem que focar a sua esperança e tirar sua mente dessa escuridão. Quanto engano, quanta coisa que você já ouviu e continua fazendo. Não vê a luz na hora que precisa ver. Na hora que vem a tentação, em vez de brilhar a luz da palavra na sua mente, ela se enche de trevas e você cai.
sua esperança está no lugar errado. Mas hoje, você pode decidir colocar no lugar certo, amém? E além de ser a esperança, o segundo ponto dessa mensagem, que vai ser rápida, porque eu já preguei sobre isso aqui para vocês esses dias, além de a volta dele ser a grande esperança que nós temos, a volta dele também é o grande encontro para o qual nos preparamos. A nossa vida é uma preparação para este encontro. Hebreus 12:14. Na NVT eu vou ler. Na NVT, Hebreus 12:14, na NVT. Diz assim, olha só que interessante. Esforcem-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas pessoas usam esse texto aqui, e elas falam assim, eu quero ver Jesus agora, aqui. E isso pode acontecer, eu sou doido para ver Ele, vou ser bem sincero para você. Eu nunca vi Jesus. Eu amo ouvir histórias de pessoas que já viram Ele. E dificilmente eu não choro quando eu leio a passagem de Apocalipse que Pedro viu Jesus glorificado. Cara, eu me emociono quando eu leio aquela parte ali. Mas não é sobre isso que esse texto está falando. No dia da volta dele, você verá Ele. E essa visão vai te dar alegria? Ou vai te dar desespero e ranger de dentes? Tem as pessoas que creem no arrebatamento secreto, na volta secreta, só os salvos vão ver. Tem gente que crê que todo mundo vai ver de uma vez só. Não importa, você pode crer em qualquer uma delas, não é heresia não. Mas você tem que crer que Ele vai voltar, amém? E quando Ele voltar, você vai vê-lo como deve ver. A Bíblia diz que quem não for santo não verá Ele. E o caminho da santidade, uma noiva sem mácula, sem ruga e sem mancha, é essa preparação. A motivação da santidade tem que ser a volta de Jesus, amém? E os componentes da santidade são: me separo do mundo, me dedico a Ele e estabeleço uma vida prudente, para que eu não tenha só aparência, para que eu não perca a essência, amém? A separação, você está separado do mundo, né? Vou deixar referência aqui, Efésios 4, do versículo 25 até o capítulo 5, verso 5. Você lê em casa, por favor, tá bom? Aqui é um resumo bem bom do que a gente tem que se separar. Você tem que estar separado disso. Assim como quando nós queremos casar com alguém, estamos enamorados de alguém, a gente não olha para mais ninguém. Nós não podemos flertar com essas coisas aqui. Nossa vida tem que estar separada disso. Amém? Segundo componente da santidade é a dedicação. Eu tenho que me dedicar ao Senhor, amém? E qual é a grande dedicação que Ele quer que a gente tenha? Segundo Hebreus 12:15 da NVT, Ele quer que a gente cuide uns dos outros. Ele quer que a gente cuide uns dos outros, para quê? Para que a gente não deixe de experimentar a graça de Deus. Essa é a grande dedicação que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele, não é? Vivendo a nova natureza que se mostra numa vida correta e dedicada a Ele. E a prudência é a parábola das 10 virgens, das 10 noivas, não é verdade? Eu tenho que ter prudência. A Bíblia diz que um homem que derruba um muro é picado por uma serpente. Aquele que cava um buraco vai cair dentro dele. E hoje tem faltado prudência, né? Tem faltado separação na igreja. Os crentes não estão bem separados do mundo, não. Meu irmão, faz uma como é que se diz, uma divisa aí, um limite bem estabelecido na sua vida, não é? Os crentes não estão bem dedicados ao Senhor.
cada vez tem mais motivo para não dedicar ao mundo. Ele te oferece diversas razões para você não ter tempo para o Senhor. Mas também tem faltado prudência. Irmãos, os crentes têm passado limites que não devem passar. Limites nos relacionamentos, limites em tudo. Não respeitam limites. Não estabelece os próprios limites. Por isso que acham ruim quando o líder vai aconselhar, porque uma pessoa que não estabelece os próprios limites, não gosta que alguém chegue na vida dele e diga assim: você precisa ter esse limite. Não é? Para os jovens aí, né, que a gente fala o limite da corte, né? Está lá em Cantares. A nossa irmãzinha ainda não tem seios, e quando ela tiver, e alguém pedir em namoro, se ela for como um muro, nós levantaremos uma torre de prata. O que significa isso? Vigilância. A gente diz: não fica sozinho, tem alguém para vigiar junto. Sim ou não? Não é? E se ela for um portão, nós reforçaremos com madeira de cedro, e tem traduções que dizem assim: nós faremos uma cerca de cedro em volta dela. Ou seja, reforça os limites, não é, para não pecar. O apóstolo Paulo diz que não é para a gente abrasar, não é verdade? Sim ou não? De conselho: não fica dando beijo, não fica agarrado, não fica abraçado, não é? Meu irmão, quando eu estava noivo da Leia, eu estava aqui, ela estava lá, só de pensar já dava vontade. Quando pegava na mão dela, meu Deus do céu, imagine se fosse abraçar e beijar. Tinha caído em pecado. Não, pastor, mas eu aguento. Então você tem um problema, e sério, não é? Ou a mulher é frígida, ou o homem é impotente, ou tem uma tendência homossexual. Senão não aguenta. Que quem derruba um muro é picado por uma serpente e colhe resultados terríveis depois. Você está entendendo? Tem faltado o quê? Prudência. Tudo isso por quê? Porque nós ansiamos por tantas coisas, e talvez o nosso encontro com o Senhor nas nuvens seja uma das coisas que a gente menos pensa durante o dia, e deveria ser aquilo que a gente mais pensa todos os dias da nossa vida. Amém? Não resista ao Espírito Santo. Deixe Ele gerar em você um estilo de vida pautado por um coração humilde e arrependido. Deixe Ele gerar em você uma vida de escravo. Ele é teu dono, você é escravo dele. Deixe Ele gerar em você a identidade de filho, para que você possa chegar corajosamente a Ele e dizer: Pai, meu Pai. Deixa Ele te ajudar nas tuas fraquezas, e deixa Ele gerar esse clamor na tua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Ô Espírito Santo, Senhor, perdoa-nos, porque temos te resistido, Senhor. Tem sobrado remorso e faltado arrependimento. Tem sobrado orgulho e faltado humilhação. Não vivemos como escravos do Senhor, porque decidimos a nossa própria vida, Senhor. Temos vivido como os dois filhos da parábola do filho pródigo. Uns estão longe, outros aqui, mas não usufruem do que o Senhor tem para eles. Senhor, temos usado as nossas fraquezas como motivo para o pecado, enquanto o Senhor diz que o Senhor quer nos ajudar nas nossas fraquezas, e são as nossas fraquezas que o Teu poder se aperfeiçoa, porque a Tua graça é o que nos basta, é tudo que nós precisamos. Nos perdoa, Espírito Santo, porque não temos ouvido o clamor ardente do Senhor dentro de nós. Maranata, a volta do Senhor. Senhor, mas nós te pedimos perdão. Nesta noite nos arrependemos por esta condição reprovável,
por essa disposição reprovável da nossa mente, Pai, porque temos buscado coisas supérfluas, secundárias no Senhor, temos até feito propósitos de jejum por coisas que não são o mais importante, enquanto esses 5 pilares da nova vida que o Senhor nos deu estão sendo esquecidos. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas hoje nós chegamos diante do Senhor e pedimos: Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude. Gere esses 5 clamores dentro de nós, Senhor. Oh, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, aleluia. Ore ao Senhor, se renda a Ele, se renda ao Senhor. Peça ao Espírito Santo o que você precisa fazer nesta noite. Oh, aleluia. Ribas nébias com querer baixar. Oh, Espírito de Deus, vem, Senhor. Maranata, Maranata, Maranata. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Você não é daqui, você não é daqui. O Senhor tem uma pátria melhor para você. Ele tem preparado uma morada melhor para você. E com Ele eu irei. Nós te aguardamos, Jesus. O Messias aguardado. Maranata, Maranata, Maranata. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Jesus. És adorado entre nós. Querebas, nébias, Tão com desejado aqui. oh, Espírito Santo, gera, Senhor, gera, Senhor. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Gera, Senhor. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus, o céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos.
Se renda a Ele. Deixa o Espírito colocar no seu espírito esse clamor. O clamor pela volta de Jesus, pelo seu encontro com Ele nas nuvens. Tente ouvir o Espírito dentro de você, clamando Maranata, clamando Maranata. Se concentre, não está fora de você, está dentro, porque Ele está tentando se unir ao seu espírito, aí dentro de você, na sua consciência. Tente escutar, peça para Ele deixar você ouvir, para que você seja influenciado, para que você seja inflamado por essas chamas de amor, por esse anseio ardente, por esse desejo incomparável, por este encontro, por este momento, por este dia maravilhoso. Peça para o Espírito Santo, Ele quer dar isso para você, Ele quer gerar isso em você, Ele quer começar isso agora. Não é para você esperar chegar em casa, não, Ele quer começar isso agora. Deixa Ele começar isso agora dentro de você. Deixa Ele começar isso agora dentro de você. Dentro de você, deixa Ele começar isso. Ele quer começar isso. Em nome de Jesus, se renda a Ele. Ribacou berebaxi. Ribacou querebaxi. O Espírito Santo, Ele está aqui. Ele quer fazer algo poderoso na sua vida. Mas você tem que se render. Você tem que se jogar. Você tem que se jogar aos pés do Senhor. Oh, Ribacou berebaxi. Oh, Espírito de Deus, se renda a Ele, se renda a Ele. Ele quer que você escute Ele falando dentro de você. Maranata, Maranata, Maranata. Oh, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as vestes de santidade. Oh, estou só te esperando. Vamos dançar. Se arrependa, se arrependa. Deixa o pecado, deixa a imoralidade. Oh, separe-se, separe-se das coisas deste mundo. Dedique-se a Ele. Seja prudente. Oh, estou só te esperando. Vamos dançar. Quem é prudente, o fogo não se apaga, não falta óleo. Oh, estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Se renda a Ele, Ele quer começar agora. Ele quer começar agora algo fabuloso, algo tremendo, algo maravilhoso na sua vida. Se renda, se renda, se renda. Oh, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei
as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Contemple Ele, contemple Ele. Eu imaginava que era lindo assim, que era lindo. Será que você o verá naquele dia? Noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata. Aleluia. Maranata. Aleluia, aleluia. Obrigado porque o Senhor está em nós. Maranata, Maranata. Obrigado porque o Senhor está fazendo o que precisa fazer em nós. Não queremos mais te resistir, ó Espírito Santo, nosso Deus, nosso Senhor, o Espírito do noivo que habita em nós. Maranata. Podemos ouvir a tua voz dentro de nós, Espírito Santo. Podemos ouvir o teu clamor dentro de nós, Espírito Santo.
as primeiras palavras pela manhã, quando recuperamos a consciência do sono, podemos ouvir um clamor: Maranata, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Este mundo está cada vez mais tenebroso, Senhor. A maldade tem se espalhado nesta terra. Os tempos estão cada vez mais difíceis. O amor de muitos, Senhor, tem esfriado. Mas nós queremos que o nosso amor esteja cada vez mais ardente pela esperança do nosso encontro com o Senhor nas nuvens. Senhor, acende esse clamor dentro de nós. Maranata, Maranata, Maranata. Vem Senhor, vem Senhor. Oh, aleluia. Maranata, Maranata, Maranata. Vem Senhor, vem Senhor. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Gera em nós um Maranata. Ribacou, querebaxi, berebas, nebescou. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Estabelece os 5 pilares que sustentam a nova vida que o Senhor nos deu. O principal deles é o Maranata, o desejo pela volta do Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Esta palavra nos dá uma oportunidade sem igual, Senhor, de corrigirmos o rumo da nossa caminhada de fé, de restabelecermos, Senhor, a motivação de te servirmos, de estarmos separados do mundo, de servirmos ao Senhor em dedicação, e de estabelecermos limites da prudência em nossas vidas, Senhor. Oh, Espírito de Deus, obrigado, obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ele tem fogo nos olhos, Ele tem fogo nos olhos. Fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Maranata, nós cremos. Maranata, nós cremos. Maranata, hora vem. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim.
fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Dá vontade de ficar aqui mais tempo, mas quem quiser ficar, fica. Nosso culto é encerrado. Quem quiser ir, vai. Que o Senhor te abençoe com muitos maranatas essa semana na sua vida, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Ah, muito importante. Nós vamos fazer o sorteio aqui rapidinho, da ordem das equipes.